Olá, que a paz e o amor do nosso Mestre nos envolvam agora e sempre. Hoje falaremos de uma virtude muito especial, a compreensão. E o que é compreensão? Segundo o dicionário, compreensão é a capacidade de compreender, entender ou assimilar algo. Essa é uma qualidade benéfica tanto para aqueles que nos rodeiam quanto para nós mesmos. Afinal, todos queremos ser compreendidos nas nossas questões. Algo que é desconhecido ou incompreendido é alheio à pessoa. Quando ela compreende, aquela ideia deixa de ser algo estranho e se torna entendimento. Dessa maneira, a compreensão passa a representar também um sentimento de benevolência e complacência de alguém, ou seja, quando há o entendimento das emoções ou do comportamento de outra pessoa. A compreensão torna-se uma qualidade relativa à aceitação do outro, fundamental para estabelecer uma relação de empatia que representa a ideia de se colocar em seu lugar. E é sobre isso que nos fala Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 33. Como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos. O apóstolo dos gentios ressalta que os caminhos de Deus ainda são para nós difíceis de serem compreendidos. Mas mesmo diante das incertezas da vida, tenhamos certeza de que o Pai comanda tudo com sua sabedoria infinita. Este versículo incentiva-nos a uma postura de humildade e adoração, reconhecendo que apenas Deus possui entendimento pleno de todas as coisas. Apesar disso, devemos tentar entender o que nos cerca para também podermos ser entendidos. Ou seja, compreender tanto as circunstâncias que vivemos, quanto aqueles com quem convivemos. É no relacionamento com o nosso semelhante que revelamos as nossas conquistas íntimas, principalmente com aqueles com quem convivemos diariamente. Na verdade, essa convivência é muitas vezes um enorme desafio. A bagagem que cada um traz consigo, seu modo particular, suas conquistas e dificuldades, são expostas, gerando quase sempre conflito nas relações humanas. E nós sabemos que quanto mais próximas e frequentes forem essas relações, mais elas exigirão de nós. Assim é que na vida em família, onde nos mostramos mais verdadeiramente, onde as aparências não enganam ninguém, que os conflitos mostram-se às vezes intensos. Por isso, muitas vezes a providência divina escolhe com quem iniciaremos a nova jornada, para o recomeço em outras bases. Será no meio familiar que enfrentaremos os maiores desafios de relacionamento, e será ali, inúmeras vezes, que teremos as mais significativas lições para a vida. Além do próprio lar, encontraremos outras oportunidades de aprendizado. Será o vizinho um tanto excêntrico, o chefe pouco tolerante, o colega de trabalho mal-humorado. Se alguém nos calunia, compreendamos que alguém que ainda não compenetrou-se da importância de revelar apenas a verdade. O ofensor pode ser alguém aflito por dores que desconhecemos. O ingrato possivelmente está assoberbado de problemas próprios. O criminoso ainda não conhece as alegrias do amor. E o que rouba não desfruta da felicidade que temos ao abraçar o serviço honesto e edificante. Quem atira pedras no irmão é alguém que não se dispõe de coisa melhor para oferecer à vida. Compreendendo que aqueles que nos cercam são portadores de virtudes e imperfeições como nós mesmos, poderemos começar a exercitar a nossa tolerância, aumentando os laços de simpatia e entendimento, ao invés de contendas e desculpas.
Nós não podemos nos esquecer que será a vida de relação que nos possibilitará o exercício da fraternidade e do amor ao próximo. É claro que cada um traz as suas peculiaridades, suas manias, os seus defeitos, mas em essência somos todos espíritos ainda imperfeitos, buscando a evolução. Apesar disso, a doutrina espírita nos esclarece que cada um de nós se encontra num determinado grau evolutivo, pelo que não podemos esperar entendimento ou atitudes equilibradas na mesma medida de todos que se aproximam de nós. Muitas vezes, nós enfrentamos ao outro, discutimos, brigamos, gerando tensão e nervosismo, para deixar claro que estamos com a razão, que merecemos um pedido de desculpa. E para isso pagamos o preço de perdas de amizade, dificuldades no trabalho, brigas familiares. Mas pensando bem, é melhor ter razão ou viver em paz? Mesmo porque, apesar da verdade ser absoluta, cada um a percebe de forma relativa, dependendo das circunstâncias, experiências e perspectivas individuais. Talvez, em nossas dificuldades de relacionamento, devêssemos perguntar: quem está com a caridade? Quem está com a compreensão? Quem está com a humildade? E não quem está com a razão. Afinal, a vida em sociedade é inevitável para o nosso progresso, é a oportunidade de desenvolvermos os valores morais de que ainda não dispomos. Assim, o intolerante será o nosso professor de paciência, o arrogante ensinará a humildade e o extravagante nos dará a oportunidade de desenvolvermos a nossa compreensão. Todos aqueles que cruzam nossos caminhos nos trazem lições, de uma ou de outra maneira. Alguns pelo exemplo que oferecem, outros por aquilo que nos exigem para a convivência. Nesse sentido, Jesus, nosso modelo de perfeição e equilíbrio, nos convida a, se alguém nos chamar para caminharmos 1000 passos, oferecermos-nos para caminhar mais 2000. E se alguém nos pedir a capa, oferecermos a túnica também. Nessas aparentes perdas que imaginamos ter, aos olhos do mundo, estaremos sempre ganhando, nas questões da alma, os verdadeiros e mais importantes valores que podemos conquistar para nós mesmos. Neste caminho rumo à maturidade espiritual, devemos compreender desinteressadamente, sem esperar reciprocidade. Compreender o próximo é exercitar a aproximação, a empatia e, muitas vezes, a solidariedade. Compreender não significa aceitar, concordar, ser conivente. É o exercício de mergulhar no universo do outro, entendendo os seus valores, as suas motivações, para identificar a causa de suas ações. A compreensão não desculpa nem acusa. Pede apenas que evitemos a condenação definitiva, irremediável, como se nós mesmos nunca tivéssemos conhecido a fraqueza, nem houvéssemos cometido erros. Compreender é humanizar o próximo, entendendo que tantas vezes também teremos necessidades de sermos compreendidos. Sim, antes de julgar, avaliar, analisar, busquemos compreender. Jesus, quando confrontado pelos escribas e fariseus que lhe trouxeram uma mulher adúltera, disse: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Este episódio está descrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. E ele mostra a todas aquelas pessoas que todos nós estamos sujeitos a erros e tropeços. Foi por este motivo que, compreendendo suas próprias fragilidades, que um a um dos homens foram deixando a praça pública, devolvendo as pedras ao chão. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou?
perguntou-lhe o mestre. Eu também não te condeno. Era o exercício da compreensão. E ele conclui o diálogo aconselhando-a: vai e não tornes a pecar. Jesus deixa claro que o erro existia, porém ensina que a compreensão é a grande lição a ser aprendida. E para terminar, fiquemos com as palavras de irmão José, que está na obra Palavras de Coragem, psicografada por Carlos Bacelli. A compreensão é a base de uma vida tranquila. Perdoa e compreende silenciando mágoas. Acusações e críticas não ajudam ninguém. É possível a queda onde muitos caíram. Revolta e desespero sempre trazem mais dor. Ante os erros dos outros, meditemos nos nossos. Graças a Deus.